Opa galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mauro Invest. Galerinha, no vídeo de hoje vamos comentar de uma empresa que eu tenho em carteira, tá? Que é a Ryzen, e faz tempo que eu não trago o vídeo dela aqui no canal. Se eu descer aqui na minha corretora, vocês podem ver, deixa eu só achar a Ryzen aqui, que eu tenho um total de 312 ações da companhia com um preço médio de R$ 4,58. Repare que a mesma já me pagou R$ 54 de proventos, porque eu entrei em Ryzen desde o seu IPO e na época parecia uma excelente escolha na minha cabeça, beleza? Mas nesse vídeo vamos entender os indicadores fundamentalistas na companhia, vamos ver se 4,20 está caro para o ativo e entender os indicadores desde o seu IPO, beleza? Irei comentar também sobre essa notícia de Ryzen e também a movimentação relevante de acionista, beleza? Então a única coisa que eu peço para você é a inscrição no canal e o like no vídeo se caso esse conteúdo te ajude alguma coisa. E deixa aí nos comentários se você também possui Ryzen na carteira. Galerinha, vocês podem ver que no dia que eu tô gravando esse vídeo, Ryzen tá com aumento aqui de 0,96, quase 1% de aumento, mas se a gente for puxar os últimos 6 meses, repare que a companhia cresceu 25% e no último ano um aumento de somente 1%. Quer dizer, para quem segurou o ativo por um ano, teve um aumento em seu capital de somente 1%. É isso mesmo. E se a gente for puxar o máximo desde seu IPO, repare que quem comprou está com desvalorização de 40,85%. Vale ressaltar que esse valor não considera os dividendos que foram recebidos pela companhia, beleza? Mas mesmo assim, a situação não é nada boa para quem tem Ryzen, tá? Na parte do investidor 10, repare que a cotação está em 4,20, a valorização de 8,98 nos últimos 12 meses, um PL completamente elevado na casa de 17%, e ainda assim negociando acima do seu valor patrimonial, pois o múltiplo de valor patrimonial é até 1. Passou disso aí, a empresa está negociando mais caro do que ela vale, e um dividend yield de apenas 4,99% nos últimos 12 meses. Rentabilidade do ativo nos últimos 10 anos não temos, porque o IPO de Ryzen foi bem recente na bolsa de valores. O preço justo do ativo, segundo a fórmula do Benjamin Graham, seria na casa dos 3,41 e a mesma está a 4,20 agora. Um potencial de rentabilidade, na verdade, de desvalorização de 18% se você comprar o ativo agora nesse patamar que está. Como eu falei para vocês, a Ryzen sempre negociou acima do seu valor patrimonial. Esse dado aqui, galerinha, quando a gente vai puxar para analisar os dados antigos, é oculto. Por isso que eu gosto sempre de liberar para vocês que caso você não pague o investidor 10, você não tem acesso a esses dados aqui. E acaba que se você estiver entrando hoje na bolsa de valores, não tiver muito conhecimento, você vai olhar de cara aqui. 1,95 tá de boa, vou entrar. Mas não é assim, a gente tem que estudar o passado inteiro da empresa antes de só decidir na cabeça da gente que a gente vai entrar e que faz todo sentido. Exceto quando você já fez o seu dever de casa, estudou a ação que você está investindo e está investindo a longo prazo. Nesse caso, o mais correto a se fazer é só repetir os novos aportes que você vem fazendo. Como é o meu caso com Taesa. Nos últimos vídeos aí, comprei Taesa, comprei Vale. Eu só estou aumentando a minha posição, pois o estudo dos ativos eu já tinha feito lá no passado. Então eu sei aonde é que eu estou entrando e faz sentido na minha carteira ter. Vale ressaltar também que nada que eu estou falando nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos, beleza? Até porque vocês podem ver que eu sou um investidor muito pequeno aqui dentro da Bolsa de Valores e estou na busca da liberdade financeira, bem como vocês. Então reparem só que lá em 2021, no ano da pandemia, a empresa já foi ofertada em seu IPO, sendo negociada 10 vezes a mais do que ela vale. Então, a Ryzen entrou na Bolsa de Valores, se eu não me engano, na época, foi custando a sua faixa dos R$7, beleza? Eu me lembro que eu tinha entrado nesse IPO e eu comprei, acho que foi coisa de 70 e poucas ações na época. Mas reparem só que foi negociada 10 vezes acima do que ela vale. Então, a gente tinha que ver Ryzen no seu IPO custando seus R$2, mais ou menos isso, se fosse seguir somente o indicador preço sobre valor patrimonial. Ao invés disso, a empresa foi precificada muito cara, por isso que a gente vê essas correções do mercado desde o seu IPO com enorme desvalorização, beleza? Payout da companhia tá em 15%. Reparem que em 2022 a empresa botou os pés pelas mãos e quis distribuir 263% do seu lucro para os seus acionistas em forma de dividendos, e acaba que a empresa está colhendo os frutos dessa decisão agora, porque afeta o caixa da empresa, ela fica sem dinheiro para poder fazer os novos investimentos e aumentar a taxa, achando que dividend yield é a única coisa que faz uma ação. Reparem só que em 2021 distribuiu 0,27, 2022 4,56 e atualmente 4,99. Para uma empresa que está fazendo um IPO bem recente aqui dentro da Bolsa de Valores, o pior erro do mundo é começar a distribuir dividendos, até porque os
dividendos, quando eles não são programados pela companhia, muitas pessoas, investidores que estão começando ou até mesmo que já tem um histórico, entra na empresa para receber esses dividendos. Se a empresa parar de pagar esses dividendos, todo mundo vai sair porque a empresa não tem mais nenhum fundamento sem ser somente a distribuição de proventos, beleza? Principalmente se esses proventos forem insustentáveis ao longo do tempo, tá? Reparem só o preço teto segundo o método Bazin na casa de R$ 2,30 e atualmente R$ 4,20, um potencial de rentabilidade de menos 45%. Perceba que o método Bazin utiliza os dividendos da companhia para ser calculado. A companhia ainda é um small cap e possui um valor de mercado de 9,02 bilhões. Vale ressaltar que toda empresa que é small cap tem um valor abaixo dos 10 bilhões de reais, tá? Patrimônio líquido na casa de 22,25 bilhões. O número total de papéis disponíveis está na casa de 10,35 bilhões e um free float aqui que é bem interessante na casa de 11,60. Reparem só que a Raizen não possui ações ordinárias, o que muitos julgam que foi um erro tremendo quando ela entrou na Bolsa de Valores, porque ela deveria ter entrado somente com ações ordinárias e não ações preferenciais. E vocês podem ver que foi totalmente o contrário que aconteceu, né? Em questão de receitas versus os lucros, a gente repara aqui desde quando a Raizen entrou na Bolsa de Valores. Reparem só que ela entrou com uma receita de 26 bilhões. Cuidado para você não olhar esse número e se confundir. Mas reparem só que o lucro líquido foi somente de 455 bilhões. É a mesma coisa de papéis em circulação de mercado ou recompra de ações. Acaba que a empresa tem uma receita muito grande, mas um lucro muito baixo. Reparem só, agora no primeiro trimestre de 2023, onde a empresa teve uma receita líquida de 54 bilhões, mas somente um lucro líquido de 2 bilhões. Tudo isso por conta da margem líquida da empresa. Reparem só que está em 0,99%. Galerinha, a margem líquida de uma empresa, ela é mais ou menos a porcentagem de dinheiro que ela vai tirar do tanto que está entrando em seu caixa. Vamos supor que está entrando R$100 de receita para a Raizen. 1% praticamente, vamos arredondar para ficar mais fácil a soma, é a margem líquida. Então, R$99 desses 100 que está entrando são custos que a empresa tem e R$1 é o que vai entrar de lucro para ela. Então, a cada R$100 que entra, a empresa tira R$1 para colocar em seu caixa em forma de lucro. Então, você percebe que o giro tem que ser muito grande. Em contrapartida, a Raizen foi precificada mais cara porque, além de ser uma empresa de combustíveis, ela possui os combustíveis renováveis, porque ela não possui uma concorrência direta no mercado. Como a empresa mesmo cita, somos uma empresa integrada, referência global em bioenergia e com um amplo portfólio de produtos renováveis. O maior player integrado e verticalizado do mundo em país de tamanho continental. Então, repare que a Raizen não se trata de uma empresa somente de combustíveis, mas sim uma empresa totalmente tecnológica e sustentável ao longo do tempo. Por isso que a gente vê um preço sobre valor patrimonial muito elevado do que outras empresas, como o caso da WEG, que negocia com múltiplos de 15 vezes mais o seu valor patrimonial. Essas empresas geralmente costumam ter um preço sobre valor patrimonial muito maior do que as outras. No quesito pagamentos de proventos de Raizen, gostaria de destacar esse ponto para vocês, disponibilizado no próprio Relação com Investidores de Raizen. Reparem só a questão de pagamentos de dividendos, onde a empresa costuma anunciar no mês 3 e no mês 12 de cada ano. Em 2022 anunciou no mês 10, mas antes disso não anunciou nada. Como eu falei para vocês, pode ser um erro tremendo da Raizen estar distribuindo esses proventos para os seus acionistas, pois a mesma não tem tempo de mercado para poder anunciar esses dividendos. É muito mais sábio que a empresa invista nela mesma para poder crescer ainda mais e lá no futuro, quando ela tiver com mais caixa disponível, talvez distribuir um provento para os seus acionistas. E a empresa está fazendo totalmente o contrário. Reparem que nessa notícia aqui, o Wellington Management Group reduz a participação de Raizen. Gestora passou a deter 63 mil papéis. A Wellington alienou parte das ações preferenciais de emissão de Raizen e com isso passou a deter 63 milhões de papéis, equivalente a 4,67% do total de espécie emitida pela companhia. E reparem como é que fica a divisão dos acionistas da Raizen. Temos um total de 108 mil investidores na companhia, sendo 135 pessoas jurídicas e 107 pessoas físicas, a maior parte das pessoas. Quem possui maior parte das ações é o grupo Shell, o grupo Cosan, Morgan Stanley, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos que eu já mostrei para vocês em vídeo, o Wellington, que eu acabei de comentar a notícia para vocês, com 5%
5,08 de papéis da companhia. Como eu falei para vocês, infelizmente o lucro líquido da companhia caiu bastante. Perceba só que saiu lá da casa de 2 bi lá em 2019 para 996 milhões em 2020, agora um lucro de 3 bilhões em 2021, em 2022 caiu também em quase 1 bilhão na sua receita. Certamente que em 2023 provavelmente o resultado também vai ser um pouco menor do que o de 2022. Então, galerinha, lembrando que nada é recomendação de investimentos, Ryzen particularmente é uma empresa que está bastante cara na minha visão, na minha ótica como investidor, e eu falo com propriedade, pois eu possuo ativos da companhia na minha carteira. Não faço aquisição de novos papéis da companhia, só espero que ela um dia suba para mim poder me livrar dos papéis que eu já tenho de Ryzen, pois na época que eu entrei, era a época que eu menos tinha conhecimento aqui dentro da Bolsa de Valores e acabei que fiz a aquisição de Ryzen. Mas como vocês sabem, eu sigo a regra do Warren Buffett e eu não gosto de vender nada no prejuízo. A Ryzen subiu até um tempo desse, se a gente for puxar o gráfico aqui do último mês, reparem que a Ryzen atingiu o patamar aqui de 4,64, bem acima do preço médio que eu tinha comprado a companhia. Mas não realizei a venda, segurei mais um tempo na minha carteira, pois eu não vi a necessidade de ter vendido o Ryzen naquela época, até porque eu não tinha aonde aportar o dinheiro, pois todas as empresas que eu gosto bastante aqui dentro da Bolsa de Valores estavam precificadas muito acima do meu preço médio, por isso que eu preferi deixar o meu dinheiro parado aqui em Ryzen, tá, galerinha? Mas reparem que eu já vi Ryzen em situações péssimas. Reparem só que lá no mês 3 de 2023, Ryzen estava custando seus 2,40 e eu tive que olhar meu patrimônio com a desvalorização de mais de 50%. Acredito que daqui 10 anos, se a Ryzen sobreviver no mercado, pode ser uma empresa muito gigantesca, pois a proposta é muito boa de combustíveis renováveis. E como vocês sabem, o mundo inteiro está caminhando para um lado da sustentabilidade ambiental. E a Ryzen, com seu carro-chefe dos combustíveis, está cada vez mais próxima desse objetivo. Então falta os investidores começarem a olhar o potencial que Ryzen pode ter a longo prazo. Mas infelizmente no curto e médio prazo a empresa não se mostra um bom investimento. Por isso que ainda julgo que os 4,20 ainda está caro, a empresa está negociando acima do seu valor patrimonial, a margem líquida da empresa é péssima e uma empresa sem lucro líquido não é uma empresa lucrativa, mesmo que tenha uma porcentagem muito pequena de margem líquida, acaba que não compensa tanto assim no longo prazo. Os pontos relevantes para investir em Ryzen, a sua marca forte e consolidada, exposta ao mercado internacional, com receita também em dólar, o potencial de crescimento, que sabe lá Deus quando vai acontecer, a operação verticalizada e também integrada. Ela possui uma parceria com a marca Shell, que é aquela rede de combustíveis suscetível ao mercado de commodities, pois seu carro-chefe depende da commodity. Possui um alto investimento em tecnologia. Como eu falei para vocês, Ryzen, querendo ou não, também é uma empresa que trata de tecnologia. Então, na minha ótica de investidor e o que eu faço na minha carteira, não pretendo entrar tão cedo ou talvez até nunca mais em Ryzen. Mas, como o mercado sempre é imprevisível, Ryzen pode ter sim as oscilações de mercado juntamente com as emoções que o mercado tem sobre determinados ativos. Mas o que os indicadores fundamentalistas nos dizem é que isso não irá acontecer. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Foi uma análise bem breve de Ryzen. Se vocês quiserem que eu comente mais a fundo sobre a empresa, só basta me pedir aí nos comentários. Se você tiver gostado desse conteúdo aí, só te peço o like e a inscrição no canal, que isso vai me ajudar demais e não vai te custar nada. Tamo junto demais, galerinha. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus!